Músicas de adoração e de louvor ao nome do Senhor, e vamos iniciar com este cântico que diz: os teus olhos revelam que eu nada posso esconder. O Senhor realmente tudo sabe de nós. Que realmente possa ser este desejo de Ele levar a nossa vida a uma só verdade, e realmente que a fidelidade dEle nos leve a nossa vida mais além. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo conheces em mim, quando vês meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. A minha vida pois quando olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu estás em mim, meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando os olhas, nada posso ocultar. Canta! Mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que o teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que o teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar posto em mim me enche da tua paz. O teu olhar posto em mim me enche da tua paz. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. No santo monte quero adorar. Alegra-se Sião. É o Senhor que a vitória nos dá. Não há inimigo, do inimigo nos libertará. Prostrados a teus pés, Engrandece o nome de Deus, Senhor. e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és, Senhor, só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Igreja, canta esta manhã. Queremos o teu nome engrandecer. Maravilhoso. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só mesmo tu, Senhor. E é o teu nome que estamos aqui, que queremos adorar. E realmente viemos aqui em teu nome. Queremos realmente te conhecer mais. Queremos realmente que tu possas transformar as nossas vidas. Queremos ter um encontro contigo, Senhor. Queremos realmente até passar estes momentos na tua presença. Por isso nós te pedimos que nos fales, que nos uses. Queremos entregar realmente as tuas vidas, as nossas vidas nas tuas mãos. E, Senhor, realmente que possas fazer em nós o teu querer, porque realmente sabemos que isso é o melhor para cada um de nós, Senhor. Que nos mostres o teu caminho para nós podermos andar nele, Senhor. Nós te pedimos em teu nome. Amém.
eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor, meu Deus. Serei sempre teu e só para ti eu quero viver. Eu querer vai fazer em mim, meu coração pertence a ti, a minha vida entrego em tuas mãos. Se tu dizes eu farei, se tu mandas eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti. Entrega-te ao Senhor esta manhã. Senhor, Louva ao Senhor. serei sempre teu e só para ti eu quero viver. Realmente, Senhor, nós estamos agora perante ti, Senhor. Estamos realmente nas nossas vidas, nas tuas mãos. Queremos realmente servir, por isso nós te pedimos que falas aos nossos corações, Senhor. Que tu nos dês as instruções vindas de ti, vindas da tua palavra, Senhor. E por isso realmente nós te pedimos que tu te manifestes grandemente através do teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos estar sensíveis, abrir os nossos pensamentos, o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, fala aos nossos corações, em teu nome. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar. Gostava de dar mais uma vez as boas-vindas, também em especial àqueles que estão a assistir através da internet. Envio realmente saudações e temos por hábito várias pessoas de vários locais, tanto em Portugal como no Brasil, de Angola, mesmo até de França. Temos aqui já uns que costumam nos visitar de França, mas agora estão aqui presencialmente. E envio saudações realmente a todos vós e fazia realmente um desafio que pudessem colocar o vosso nome e o local de onde estão a assistir, para que desta maneira possamos ter aqui uma interação e cultuarmos também em conjunto. E então podem pôr o vosso nome, a cidade ou o país de onde nós estão a assistir, e que também que possamos trocar aqui saudações uns com os outros e nesta manhã podemos partilhar da palavra em conjunto. Queria enviar saudações também a uma pessoa em especial. Nós temos orado realmente por ela. A Diana neste momento não está connosco porque está a cuidar da sua avó.
E então nós temos ao longo deste tempo orado por ela e enviava realmente um beijinho para a Dona da Natividade. Saudações, realmente estamos a orar por si, esperamos que realmente possa melhorar. E neste sentido, realmente podemos, apesar da distância, podemos mantermos ligados uns com os outros, mesmo através da oração. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 5 de Daniel e vamos falar sobre este tema. Se calhar podemos olhar para aqui e dizer assim, o que é que ele vai falar aqui, um idioma esquisito, mas vamos falar sobre uma história em que Deus se revelou através destas palavras escritas de uma forma estranha numa parede no palácio. Então vamos ler aqui o capítulo 5 de Daniel, onde vai nos dar aqui uma ajuda do significado desta mensagem. Então, capítulo 5 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Para nos podermos situar aqui, nós estamos a falar o rei da Babilónia. Israel tinha sido conquistado por um império, que era o Império Babilónico. E neste sentido, apesar de vários alertas que o Senhor deu ao seu povo, isto foi uma forma que o Senhor usou para os pôr em sentido, disciplinados nesta matéria. E realmente foram várias as profecias que foram feitas neste aspecto, que eles iam ser dispersos, em que depois, num só dia, iam voltar a ser reunidos. Verificamos que a nação de Israel foi conquistada por outros impérios. E só em 1948, cumprindo a promessa do Senhor, Israel voltou a ser uma só nação, num só dia, conforme a palavra do Senhor também. E aqui nós estamos a falar que o primeiro império que realmente conquistou aquela nação foi a Babilónia, pelo rei Nabucodonosor. E aqui já estamos a falar do seu filho, o rei Belsazar. E fala-nos aqui que ele deu um grande banquete àquelas 1000 pessoas mais importantes do seu reino. E então diz no versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Ou seja, o que aconteceu é que o rei Nabucodonosor, ao conquistar, conquistou também o templo e pegou em todos os utensílios que existiam no templo e trouxe-os para a Babilónia. Portanto, e então continua a dizer, então trouxeram os vasos, no versículo 3, que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram-lhe louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilónia, qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se do semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa de banquete e respondeu dizendo, ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no reino um homem no qual está o Espírito dos deuses santos.
E no dia de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses e de teu pai. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando os sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chamou-se, pois, agora Daniel, e ele dará a sua interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está sobre ti, e que em ti se acharam a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, faz-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e o teu prémio a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e farei-lhe saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e quem queria conservava em vida, e quem queria engrandecia, e quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado no seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi como dos jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que soubesses tudo isto, te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença vasos da casa dele. E tu, teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, ou Perzim. Em algumas versões falam em Peres, ou Ufazim também. Esta é a interpretação daquilo. Então Daniel começa a interpretar e diz: Mene significa contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado pelos medos e persas. Então Beltesazar mandou que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro governante do reino. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 72 anos. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e que possamos extrair uma aplicação prática para a nossa vida, com base na experiência de outros que passaram por este mundo
Da nossa parte, o que nós podemos pensar é, se eles passaram por isto, o que é que nós podemos aproveitar para as nossas vidas? O conhecimento que nós verificamos, eles passaram uma vida inteira e a sua consequência foi esta. E o que é que nós podemos aproveitar aqui desta história? Uma das coisas é que nós vemos que houve aqui uma festa em que o rei mandou. E vemos que esta festa nos traz uma lição sobre o pecado e o seu castigo. Nós hoje em dia vemos que o mundo gosta muito às vezes de festas. E agora com esta situação, muitos são privados às vezes destas festas. Muitos até começam a ter depressões relativamente a este isolamento neste sentido. Porque o que nós estamos a verificar é que esta festa havia um motivo, que era o motivo do prazer. Vemos que havia um grande banquete. Havia, quando dizemos grande banquete, quase que era aquelas coisas como nós vemos nos casamentos, e que às vezes há fartura demais. Às vezes nós comemos em demasia. Mas várias vezes foi repetido que o rei bebeu. Bebeu na presença dos 1000. Bebeu. Notava-se que havia aqui um efeito de um descontrolo relativamente à bebida. E fala-nos aqui de mulheres também e concubinas. Falamos realmente que hoje em dia o mundo muitas vezes procura estes tipos de situações. As festas, os prazeres, o erotismo, a parte talvez sexual, em que muitos buscam estas situações. Se olharmos para o filho pródigo, nós verificamos que ele deixou a casa do seu pai. Para quê? Para gozar a vida. Para gastar o seu dinheiro nestas coisas mundanas. Se analisarmos, isto não era a tradição que existia. Se nós verificarmos, por exemplo, no livro de Esther, nós verificamos que o rei Assuero, em que nós estamos a falar também de um reino da parte oriental também, em que ele tinha muito controle, e na festa, logo no início, no capítulo 1 de Esther, conta-nos logo de um banquete que o rei Assuero fez. E é curioso que aqui havia em que ele não chamou os melhores. Foi um banquete que foi feito a todo o povo. Até o povo normal foi convidado para vir à festa. Mas havia aqui uma separação. Havia aqui, de certa maneira, um outro tipo de ritual em que a rainha Vasti, ela estava a ter a sua festa com as mulheres noutro local. Parece que havia algo controlado, separado às vezes entre homens e mulheres. Já não existia este tal caráter sensual em que nós vemos aqui neste respectivo banquete. E nós podemos olhar em que Deus não é contrário às festas. Deus instituiu festas para que o povo festejasse. Nós temos a festa da Páscoa, nós temos a festa dos tabernáculos, das colheitas, do dia de Pentecostes, da expiação. Festas em honra do seu nome. Tudo com simbolismos apontados realmente para a sua palavra. Em que Deus quer que nós sejamos também festeiros, em que nos alegremos no Senhor, em que realmente possamos ser alegres, não em coisas mundanas. E então o que nós olhamos para aqui é que estas pessoas, eles eram religiosos. Apesar de existir estas festas que tinha a parte da comida, talvez a parte da bebida, aqui a parte sexual, que pudesse estar aqui incluída, mas reparamos que foi mencionado em que eles adoraram aos deuses. E havia muitos deuses. Eram pessoas religiosas que acreditavam que existia outras pessoas superiores de deuses. Tinham esta fé, esta convicção. Isto nos faz também lembrar em que nós olhamos para a nossa sociedade e vemos a festa ao santo, à santa, há várias, quase que todos os dias. Há sempre um dia para ver festas, que é em honra daquele, em honra daquela. E se verificarmos, às vezes também existe um problema em que nós próprios podemos criar o nosso Deus. O Deus que permite fazer algumas coisas. E quando nós vemos alguma disciplina, nós começamos a pensar, não, mas Deus
Não é assim. O meu Deus, aquele que eu estou agora a criar, Ele deixa fazer isto. É um Deus bom, é um Deus que realmente gosta destas coisas. E às vezes nós criamos estes ídolos internos. E nós temos que, para conhecer Deus, conhecer o verdadeiro Deus. E é aqui esta diferença. Esta palavra, quando começou a surgir, verificamos que aqueles astrólogos, os religiosos, todas aquelas partes, não conseguiam descobrir a mensagem do verdadeiro Deus. E é neste sentido que nós somos exortados, da mesma maneira como Daniel, a conhecermos verdadeiramente o Deus que é todo-poderoso. Não estes ídolos que nós possamos idealizar ou criar dentro de nós. Daí ser necessário nós conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus, para sabermos o que é que Ele diz. Nós facilmente verificamos esta história de Daniel. Nós podemos facilmente comparar que Deus age da mesma maneira ao longo das gerações. Se verificarmos a história de José, é uma história semelhante a Daniel. José era uma pessoa que interpretava também os sonhos, que tinha este relacionamento com Deus, apesar das suas circunstâncias serem difíceis, em que ele estava a ser escravo, chegou a estar preso debaixo da nação do Egito. Aqui estamos a falar que Daniel estava debaixo da Babilónia. Era uma das pessoas que foi levada cativa, saiu realmente da sua nação e foi para a Babilónia servir os babilónicos. Não estava numa situação perfeitamente confortável. E aqui uma das coisas que nós verificamos é que este rei, nós sabemos o desfecho, em que no final do dia o seu reinado terminou. E podemos imaginar no início, nós se conhecermos a situação da Babilónica, eles tinham a situação morada, tinham os muros, mas tinham também os rios. Vemos que no próprio rio existia canais do rio Eufrates que faziam uma proteção para que a nação inimiga não os pudesse conquistar. E este rei estava tranquilo. Estava confiando nos seus muros, estava confiando nos seus rios, na sua posição estratégica realmente de poder. Mas o que ele não esperava era que o rei Dário, o rei da Pérsia, pudesse realmente bloquear os rios e pudesse entrar, e foi o que aconteceu desta forma. Mas mais importante aqui é que ele pegou em utensílios do templo para a adoração a Deus, para adorarem outros deuses e para outros tipos de prazeres. E há uma das coisas que em Gálatas 6 nos faz e deixa-nos este alerta, é que de Deus não se zomba. Por tudo que o homem semear, isso também ceifará. Temos o exemplo daquele grande navio do Titanic, em que o seu construtor, na altura, o que é que ele dizia? Nem Deus pode afundar o Titanic. E logo na sua viagem inaugural, vimos realmente o desastre a acontecer. E às vezes é o que acontece quando nós desafiamos ou zombamos o nome do Senhor. E conforme diz em Gálatas, de Deus não se zomba. E este rei, apesar de ter conhecido os feitos do seu antepassado, do seu pai, de ter conhecido em que o seu pai, no final das suas vidas, compreendeu grandemente quem Deus realmente era, ele não quis saber. E quando nos fala aqui dos utensílios do templo, nos faz, para nós, uma das coisas práticas, que é nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós estamos a brincar com o seu templo, ou seja, Ele quer morar dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, somos selados pelo seu Espírito. O seu Espírito passa a habitar em nós, em que nos faz ajudar a compreender. Nós, como templo do Espírito Santo, será que também estamos envolvidos neste tipo de idolatrias? Ou neste tipo de ações mundanas, em que o que nos preocupamos realmente é com os prazeres deste mundo?
No Salmo 93 e no versículo 5 diz: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa. Há pessoas que usam esta passagem no sentido de que convém santidade na igreja. Mas, queridos irmãos, a igreja somos nós. Não é o edifício. Não é venerar o espaço. Não. Nós é que somos o templo do Espírito. E convém santidade à casa do Senhor. Convém termos vidas santas. Vemos também em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não tivermos vidas santas, nós não podemos conhecer o verdadeiro Deus, que é 3 vezes santo. E o que é que este rei fez? Consultou astrólogos, adivinhadores, todas estas coisas contrárias à palavra de Deus. Nós, quando vemos logo no início, em Deuteronômio, vemos que existem leis que Deus deixou para o seu povo. E diz aqui, realmente em Deuteronômio, no capítulo 18 e de 9 a 14: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, Deus prometeu uma terra à nação de Israel e disse: olha, vocês quando entrarem lá, não aprendam aquilo que eles fazem que é de errado. Da mesma maneira, nós muitas vezes quando saímos lá fora, nós vemos coisas erradas que estão-se a passar. E quais são essas coisas? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal coisa. Vemos aqui mais outra lição que nós podemos aprender, em que Deus nos diz claramente que estas pessoas são falsas. Quantas das pessoas há um ano atrás estavam a prever que o ano 2020 queria ser uma maravilha? Ia ser muita coisa. E aconteceu esta situação do Covid. Todos eles. Não houve nenhum que chegou a prever o que quer que seja sobre isto. Todos falavam que ia ser maravilhas. Chegamos a esta conclusão, mesmo às vezes eu fico um pouco triste de pessoas que às vezes até mesmo pelas redes sociais falam em coisas de signos, coisas que nós vemos claramente a palavra de Deus, isso não tem fundamento, isso é uma coisa que, conforme vemos, abominável. Deus detesta. Portanto, neste sentido, nós vemos aqui esta instrução que o Senhor deixou naquela festa. E é uma instrução que Deus nos deixa claramente, em que basicamente o que significa o men é contado. Deus tem a capacidade de contar todas as coisas. Tekel, pesado. Basicamente, a vida daquele rei foi analisada. Foi verificada todas as coisas. Foi chegado, feito quase como uma empresa que chega ao final do ano e vai fazer o balanço de todas as contas, de todas as faturas, de tudo aquilo que realmente teve que pagar, de todas as despesas, e vai chegar ao final, vai chegar a uma conclusão. E vemos depois aqui, parsim, que ele foi dividido. Ou seja, há uma das coisas claramente que nós vemos na palavra de Deus, a partir mesmo deste enigma, mas que a Bíblia nos fala claramente sobre isso, em que todos nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. E Ele sabe todas as coisas. Ele vai nos pesar tudo aquilo que nós fizemos. Em Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 9, diz: jovem,
E reparem, alegra-te na tua mocidade. O Senhor não está contrário às festas. Ele fala aqui, alegra-te na tua mocidade. Ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Vemos este alerta neste sentido, exatamente como este alerta que deu para o rei, em que ele ficou perturbado. O Senhor Jesus Cristo nos disse também em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela prestarão contas no dia do juízo. É o Senhor Jesus Cristo que está a dizer isto. O próprio apóstolo Paulo também disse, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Pedro também diz, em 1 Pedro 4,5, todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. No livro do Apocalipse, nós vemos no capítulo 2 e no capítulo 3, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E em todas elas, no início, depois da introdução, ele diz, eu conheço as tuas obras. Deus conhece tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, nós vemos o men, este contado, este pesado, significa exatamente isto. Deus tem um conhecimento. Se nós imaginem o que era termos aqui uma transmissão sempre em direto das nossas vidas, 24 horas por dia, em que toda a gente consegue ver claramente aquilo que nós dizemos, que nós fazemos. Deus realmente tem essa capacidade. E um dia vamos prestar contas. Daniel foi uma das pessoas que se manteve íntegro, conforme nós vemos a personagem de José, em que ele não teve medo de anunciar ao rei os desígnios de Deus. E os desígnios de Deus era o fim da sua vida. Era o fim do seu reinado. Vemos que Daniel, no meio daquelas pessoas todas, num país que não era o seu, ele marcou a diferença. E ele foi diferente e foi conhecido. Como é que ele foi conhecido? No versículo 11 diz, há um espírito dos deuses santos. Ou seja, as pessoas notavam que dentro dele ele tinha um espírito de santidade. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. No versículo 12 diz, há um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas. Este é o papel do crente para a sociedade de hoje, para que as pessoas entendam os desígnios de Deus para a humanidade. Mesmo nos momentos difíceis, Daniel estar a lamentar-se. Ele podia estar a murmurar, podia estar a reclamar nas circunstâncias, mas não, ele usou as capacidades para glorificar o nome de Deus. E vemos que ele foi um homem de decisão e de atitude, mesmo num ambiente totalmente desfavorável, em que nós podemos dizer, olha Deus, eu estou sozinho, eu estou abandonado, o que é que eu faço? Mesmo nos nossos ambientes que nós passamos na nossa sociedade, no trabalho, na escola, nos lugares onde Deus nos tem colocado, às vezes podemos estar sós. Mas Deus quer nos usar dessa mesma forma. Então, em primeiro lugar, nós podemos aprender com Daniel a sermos uma pessoa com excelência. E vemos aqui que realmente assim o que aconteceu. Daniel foi mostrado diferente e tinha esta excelência. E é isto que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos vidas e vidas com abundância. E neste sentido nós precisamos ser pessoas obedientes à palavra. Daniel mostrou isto porque ele foi obediente a Deus. Todos nós conhecemos a história que cantamos aqui de Daniel, que ele orava a Deus 3 vezes por dia. Mas os seus compatriotas daquela terra começaram a criar uma lei que não se podia orar a Deus, só se podia adorar à estátua ou ao rei. Mas Daniel manteve firme
no Senhor. É realmente uma história bastante bonita, este livro de Daniel, em que nós verificamos que nós devemos ser obedientes, buscarmos crescer e aprender, sermos realmente pessoas por excelência, onde podemos aprender com os nossos erros, em que podemos ter cuidado com as nossas amizades, para não sairmos do caminho e, em vez de sermos influenciados, possamos influenciar também os outros. E uma coisa importante que nós vemos de Daniel é que ele era uma pessoa de caráter. E isto é fundamental. Quando nós falamos aqui em caráter, é uma pessoa de palavra. É uma pessoa que honra o nome que tem. E às vezes quando nós damos testemunho de outros e depois fazemos coisas erradas, isto estraga e não glorifica o nome do Senhor. Mas Daniel mostrava-se que era correto, era justo e sempre mostrava este caráter, em que verificamos logo ali que ele não queria os bens, ele não queria ser o terceiro governante, ele não se preocupava com aquilo. Ele queria servir a Deus e dizer, olha, o que Deus está a dizer é isto. E transmitir a mensagem de Deus para aquela nação. Mas mais importante, o que nós vemos aqui de Daniel é que ele tinha um relacionamento com Deus. E desta forma nós verificamos que ele 3 vezes por dia ajoelhava-se, orava e louvava a Deus. Ele buscava esta proximidade. E é curioso, se nós estudarmos este livro de Daniel, logo no início, no capítulo 1, versículo 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. No capítulo 6, no versículo 22, diz, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum ao rei. Portanto, Daniel foi lançado na cova dos leões. E os leões e os esfomeados não lhe fizeram mal algum. Era Deus que estava a dizer, este homem é justo. Vemos também no capítulo 10, esta passagem também é fabulosa sobre Daniel, e diz, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes, reparem, desde o primeiro dia em que aplicastes no teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Este relacionamento com Deus é fabuloso. E o que é que ele fez? Ele começou a tentar compreender, a aplicar as coisas de Deus e a humilhar-se nesse sentido. Verificamos agora neste sentido em que a igreja deve ser como Daniel, em que deve conhecer o dia e a hora, saber o seu passado, identificar o presente, vislumbrar o futuro. Nós vemos as profecias de Deus para a humanidade e a igreja deve ser como Daniel, em que deve dizer claramente o que é que destina a humanidade, em que há muitos que estão a ir rumo à perdição, como este rei. E compete-nos a nós sermos Daniéis, de anunciar a palavra de Deus, os desígnios, os mistérios que muitos não compreendem. E nós podemos ajudar-lhes a compreender. A queda da Babilónia, que aconteceu naquela noite, já estava a ser profetizada por Jeremias. No capítulo 50 e no capítulo 51 de Jeremias, vemos 2 capítulos que descrevem a queda da Babilónia. Já profetizado, uns anos antes, por Jeremias. Mas aqui realmente eu queria terminar desta forma, em que como é que nós temos contado os nossos dias? O nosso balanço que nós possamos fazer. Qual é o propósito da tua vida? Em Eclesiastes diz-nos, é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Às vezes estamos preocupados em gozar a vida e devemos pensar um pouco qual o nosso propósito para a nossa vida. O Senhor Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E que tens tu preparado? Para quem será? Às vezes podemos querer buscar as riquezas deste mundo, das coisas
Da mesma maneira como nós viemos sem nada, nós vamos também sem nada. E estas coisas deste mundo passarão. Em Jeremias, no capítulo 18 e no versículo 8, ele diz: se esta nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. O mesmo encontramos em Crónicas, em 2 Crónicas 7,14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Realmente este é o desafio, queridos irmãos, de nos aproximarmos mais de Deus. Nós fazemos o balanço da nossa vida, de verificarmos realmente o que é que nós pretendemos. Estamos a aproximar-nos do final deste ano, uma altura em que nós, normalmente, todos os anos, nós, esperamos que o ano 2021 seja melhor. Mas se continuares na mesma, ele vai ser exatamente na mesma. Tem que haver transformação da tua parte. Que possas conhecer mais o Deus que é 3 vezes santo. Para que possas cada vez ser também mais santo. E sendo o templo do Espírito Santo, que nós possamos ter cuidado para honrar e glorificar o seu nome. Realmente que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e que possamos buscar nela o que é que nós temos que corrigir na nossa vida, o que é que temos que melhorar, qual é o passo a seguir que nós temos que fazer para nos tornarmos mais santos. E mais ao exemplo de Daniel, podendo demonstrar também aos outros que nos rodeiam a palavra do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Vamos, podemos ficarmos de pé para entoarmos um cântico. Leva-me além, que possa ser esse o desejo de irmos mais além, ir a um lugar mais santíssimo, a uma altura a uma maior intensidade com o Senhor. Passa-me pela multidão, para que eu possa entrar. Tenho fome e sede de justiça, que só encontro no lugar. Leva-me ao teu encontro, ao lugar santo, passando pelo altar. Senhor, teu rosto quero ver. Passa-me pela multidão, para que eu possa entrar. Tenho fome e sede de justiça, que só encontro no lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Passando pelo altar, Senhor, teu rosto quero ver. Passa-me pela multidão, para que eu possa entrar. Tenho fome e sede de justiça, só encontro no lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor.
lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo, toca-me, eis-me aqui, toca-me, limpa-me, eis-me aqui, toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Tocar em cada um de nós, Senhor, que realmente tu possas nos limpar. E se existe alguma maldade em nós, se existe algum erro, nós te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, que tu nos restaures, que tu nos santifiques, que realmente leve-nos a vidas mais além, mais de acordo com a tua vontade, mais ao teu encontro. E Senhor, que possamos estar mais tempo juntos, porque na tua presença há paz, há amor, Senhor, há santidade, há justiça, há caráter. E nesse sentido transforma as nossas vidas, Senhor. E te pedimos, Senhor, por aqueles que também estão a assistir, por aqueles que estão a passar também por dificuldades. Conforme o exemplo de Daniel, tu também queres usar, tu queres transformar, tu queres realmente que esta nação possa realmente ser transformada, mas para isso nós temos que levantar as nossas vozes e falar realmente do teu nome, falar dos teus desígnios, falar realmente do destino que está traçado, Senhor. Que tu nos ajudes e que tu nos abençoes, Senhor. Que nos possas abençoar nesta semana, que possamos estar com uma presença constante do teu Santo Espírito e como templo realmente do Espírito Santo possamos honrar e glorificar, sermos teus embaixadores, sermos o bom perfume, sermos o sal e a luz que ilumina também a nação, que possamos refletir a tua luz, Senhor. É isto que nós te pedimos em teu nome. Amém. Ora bem, hoje temos uma aniversariante e eu pedi então a Daniel se pudesse vir aqui à frente e depois o Trajano pudesse ter uma palavra de oração também por ela. Vamos? Parabéns a você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, seja sempre fiel nos caminhos de Deus, este dê muitas bênçãos, bênçãos vindas dos céus, com Deus ao teu lado, num longo porvir, que a vida te seja um eterno sorrir. Senhor te abençoe, te dê forças e luz, para que melhor possas servir a Jesus. Ora, Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela vida de Daniel, Senhor. Oh, quão tem sido agradável conhecê-la, ver ela crescer connosco e nós com ela, a sua família linda e agora conhecendo também a sua mãe. É maravilhoso, Senhor, ver realmente a origem, mas estamos muito gratos, Senhor, porque ela chegou até nós. Há um propósito dela estar aqui no nosso meio, não é em vão que ela está aqui, Senhor. Usa como um base de bênção e pedimos, Senhor nosso Deus, que por muitos mais anos, que a tua vontade seja feita, que ela realmente honre a sua família, eduque esta família linda que tem, Senhor, porque nós queremos plenamente que ela é uma bênção espetacular e nós queremos ainda mais, Senhor, conviver mais tempo com ela. Abençoa, Senhor, ao longo da sua vida terrena, nesta peregrinação que ela ainda está cruzando, fazendo, dando passos, Senhor.
que ela verdadeiramente possa ser um testemunho, Senhor, também para a sua prole, para os seus, e que pedimos, Senhor, também que ela continue também servindo ao Senhor, sendo firme. Não é fácil, mas também agora o bebê que vem aí, o neném que vem aí, tudo corre da melhor maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só queria dar os anúncios, podemos só sentar, por favor. Nós temos na próxima quarta-feira então a nossa reunião de estudo bíblico e de oração às 21 horas e depois no próximo domingo nós vamos ter então a nossa festa de Natal. Portanto, será diferente dos outros anos, portanto vamos nos continuar divididos, mas os pequeninos estão a fazer umas surpresas também para nós e eles costumam ser muito postados na festa, onde vão participar também. E então, nesse sentido, no próximo domingo vamos ter a nossa festa em que vai haver algumas pessoas que vão estar às 9 e nós aqui às 10h30, onde vamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E realmente a sua primeira vinda, e também podemos anunciar realmente que da mesma maneira como Ele veio, mas numa circunstância diferente, Ele virá também novamente. Que o Senhor abençoe realmente a todos. Obrigado a todos aqueles que têm orado por mim. Realmente há pequenas melhorias que já está a existir. Aqui a sobrancelha já mexe um bocadinho e ainda falta aqui mais um tempo para começar a mexer o restante. Mas realmente obrigado pelas vossas orações. Realmente também queria desejar aqueles que não vemos aqui um bom Natal. Portanto, nós vamos ter no dia 27, mas o Natal já vai ocorrer antes. Portanto, umas boas festas. Tenham cuidado também nestes momentos e que o Senhor vos abençoe. Uma semana abençoada e que a paz e a graça do Senhor esteja connosco. Amém?